boa noite a todos os nossos amigos e companheiros que estão começando a se conectar aqui conosco. Estamos aqui, eu e o Edson Farias, do Amor e Luz, da FEA, né? De tudo quanto é lugar, né, Edson? Movimento Espírita. Movimento Espírita. Nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje à noite, que nós vamos trabalhar com o tema Diante da Terra. É um tema bem propício para os dias atuais, né, Edson? A gente nem imaginava tanto que era algo tão grandioso nesse sentido, mas com certeza vai trazer muitas reflexões para todos nós. Então, nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nos concentrar e sintonizar com a espiritualidade amiga que, com certeza, nos assiste neste momento, para que possamos refletir a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador prometido. Agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa oportunidade de estarmos aqui participando dessas reflexões, desse banquete de luz e de conhecimento. Te pedimos, Mestre, iluminação para todos nós, para nosso amigo Edson e seu amigo espiritual, que com certeza hoje tem muito a nos oferecer para as reflexões de hoje. Fica conosco, Mestre querido, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Mãe Santíssima e do nosso irmão Benedito, mentor espiritual, da nossa casa espírita, do Espírito Amor e Luz, nós te agradecemos por essa oportunidade, que assim seja. Edson, fique à vontade com o nosso público, e aí eu já peço a você que ao final pode, em seguida a palestra, fazer o desfecho com a nossa prece final. E aí eu retorno para dar alguns recados no final, tá bom? Obrigado, Anderson, e a todos, né, que estão conectados nesse momento na nossa casa querida, né, de amor e luz, né, como o Sanderson falou, sobre o amparo da espiritualidade amiga, né, sobre o amparo de irmão Benedito, né, esse anjo que cuida de todos nós, trabalhadores, frequentadores, irmãos que vibram por essa casa de amor e luz. Que Deus abençoe a todos nós, né, nessa grande oportunidade. Como o Sanderson muito bem já falou no início, né, Diante da Terra, é uma mensagem que está no livro Roteiro, né, de psicografia de Chico Xavier, né, pelas mensagens do nosso benfeitor Emmanuel, né, onde ele vai tratar um tema muito atual, né, como o Sanderson falou. E ele usa como base, né, doutrinária, como ensinamento do Evangelho do Mestre, uma passagem que está em João, no capítulo 6, versículo 39, que nos fala, onde Jesus diz que das ovelhas, né, que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderá. Desse contexto, né, a gente vai encontrar por diversas vezes Jesus falando no próprio Evangelho de João sobre essa relação entre o bom pastor, né, que é aquele que cuida, né, das suas ovelhas, e todos nós, né, que somos ovelhas do Mestre, né, que ele cuida, que, como ele fala no próprio Evangelho, que nós seguimos conforme a sua voz, e ele vem afirmar nesse
trecho, né, do Evangelho, que nenhuma dessas ovelhas se perderão. Isso nos dá um ânimo, uma esperança, principalmente no momento que é um momento bem desafiador para todos nós, que é esse momento que nós passamos, que não é a primeira vez que acontece, nem conosco, nem com o nosso planeta, né? E talvez não seja também a última. Se nós buscarmos, né, informações, se nós fizermos pesquisa, a nossa Terra, desde o início, né, que foi preparada pelo nosso Mestre Jesus, desde o início ela sofre, né, pelos processos naturais de modificação, seja esse processo espiritual, que faz parte exatamente de uma condição natural. No momento atual, né, embora nós estejamos passando por mais um processo, nós temos a comunicação em uma velocidade muito rápida, né, com os meios que utilizam a internet. Então, as informações chegam muito mais, com mais conteúdo, né, com mais informação, com mais precisão. Algumas vezes, lógico, distorcidas, né, mas as informações chegam, diferentemente do passado, que se demorava muito para entender o que estava acontecendo, né, em diversas partes do nosso planeta. E Jesus, como o bom pastor, desde sempre, né, desde o início, ele sempre esteve com todos nós, né, mesmo com o desaparecimento, né, dos grandes animais, né, das fases que a Terra teve, né, com o surgimento do ser humano, com as catástrofes, com a peste, né, com as doenças, com várias situações que continuam, né, acontecendo. Jesus nunca nos desamparou, né? Jesus, ele sempre está no leme, né? Além de ele estar no leme, ele é a nossa grande esperança, né? É por isso que Jesus, naquele momento que esteve presente na Terra, ele falava exatamente para esses homens, né, e mulheres que tinham perdido a esperança. Eram para homens abandonados, né, à margem da sociedade, né, aqueles que sofriam, que eram excluídos, né, como os jansenianos, né, aqueles que perdiam tudo, os seus direitos, né, como os idosos, né, e muitas vezes aqueles que eram subjugados pelos povos mais poderosos e muitas vezes muito mais violentos. Então, Jesus, como ele mesmo falou, ele veio exatamente para os doentes. Mas ele não só se relacionava com esse tipo de pessoas, né, que nós nos incluímos, mas também se relacionavam com homens que dominavam as palavras, né, com pregadores, né, com poderosos, né, para levar essa mensagem, que é uma mensagem universal, que atinge todos os nossos corações. Então, Emmanuel, dentro desse contexto, ele começa a desenvolver essa mensagem, né, do bom pastor que cuida das ovelhas, né, e que nenhuma se perderá. Ele nos mostra a necessidade de vivermos em sociedade, né, e na chamada, né, da palestra foi colocado exatamente isso, né, sobre essa importância de viver em sociedade. Então, Emmanuel começa falando assim, né, diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido.
Então, Emmanuel começa no seu comentário, na sua análise desse trecho do Evangelho, como ele faz com diversos trechos, né, com vários, várias partes, né, dos Evangelhos, até das cartas de Paulo, né, e tantos outros documentos que estão dentro do Novo Testamento. Ele vem trazer algo que é significativo para todos nós. Ele vem fazer referência ao livro dos Espíritos, né? Principalmente quando os Espíritos falam da lei de destruição e também da lei do progresso, onde Kardec faz o questionamento aos benfeitores, né? aos imortais que nos ensinam, que nos trazem conhecimento, e eles vêm fazer esse comentário, né? E existe na pergunta 785 que Kardec faz o seguinte comentário: há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas: o progresso intelectual e o progresso moral. E nós vamos encontrar ainda neste capítulo do Livro dos Espíritos, né, os espíritos fazendo o comentário, quando Kardec pergunta, né, quem é que vem primeiro, e os espíritos falam que o progresso intelectual, na maioria das vezes, ele vem primeiro, para depois termos o progresso moral. E isso faz sentido, como eles próprios falam, né, porque é através desse desenvolvimento intelectual que nós poderemos avaliar a situação, né, e chegarmos à conclusão do que é bom e do que é mal, aquilo que nos enfraquece e aquilo que nos fortalece. Então, Emmanuel, dentro desse conceito, é que ele fala, né, que o espírito que amadureceu o raciocínio, ou seja, o raciocínio já está maduro e despertou o coração, ou seja, o coração agora que foi desperto, né? Ou seja, exatamente acompanhando essa resposta dos espíritos, né, o comentário de Kardec na obra básica, quando ele fala exatamente dessas duas possibilidades de progresso, e quando uma nasce primeiro, né, que é o que amadureceu o raciocínio, para depois despertar o coração, que é o progresso moral. Então, esses dois elementos, eles caminham juntos, mas normalmente um descompassado, né? Aliás, nem todos juntos, né? Descompassados, onde o raciocínio caminha em primeiro e depois vemos o coração. E aquele que já chegou num certo degrau, que é isso que Emmanuel coloca, começa a se sentir desfalcado quando olha para a situação que acontece, né? Quando olha para a criminalidade, né? Para o grande desafio, né? Para o processo de divisão, né? Para um irmão acusando o outro, né? Para que um irmão querendo se sobrepor ao outro, né? Muitas vezes violentando, muitas vezes até tirando a vida. Isso, de uma certa maneira, você olha e você sente sem para onde ir, né? Como eu ouvia uma certa mensagem do Momento Espírita, né? É como se nós olhássemos para o nosso redor e percebêssemos que não tem mais jeito, né? Que não tem uma luz no fim do túnel, né? E nessa mensagem fala que quando nós chegamos a esse ponto, é porque nós já começamos a instalar dentro do nosso coração a desesperança. E a mensagem de Jesus não é uma mensagem de desesperança, é uma mensagem de esperança. Por isso, o Evangelho, né, tem o significado de boa nova. A boa nova, a boa notícia, é a notícia que vem nos trazer a esperança. Então, aquele que se sente só, que é exatamente isso que Emmanuel vai tratar nesse item, né? É aquele que está desconectado da sua oportunidade de crescimento.
E ele vai desmembrando esse ensinamento, e nós vamos ver que ele vai falar exatamente sobre a oportunidade de nós vivermos em sociedade, né? Ou seja, vai falar da terra, né? Que é uma grande oportunidade, e nós estamos, neste momento, né? Nessa oportunidade, porque nós combinamos e aceitamos estarmos aqui. Provavelmente nós não sabíamos do que passaríamos, né? Mas, de uma certa maneira, nos foi dado essa oportunidade de estarmos. Mas estarmos aqui para quê? Né? Ou seja, se nós ouvimos a palavra do Mestre, como ele fala das ovelhas, né, que as ovelhas ouvem a sua palavra, e aí a grande questão, será que nós ouvimos as palavras do Mestre? Quando nós olhamos, né, desde o do momento que Jesus cuida deste planeta, quantas vezes Jesus não enviou a sua palavra? Quantos alertas, quantos esclarecimentos, né? Quantos chamamentos. No próprio Evangelho, nós vamos ver muito esses ensinamentos do Mestre. Seja com aqueles que estavam mais próximos, os seus discípulos, né, os seus apóstolos, ou seja com aqueles outros que estavam ali lhe ouvindo, ou até mesmo com aqueles que queriam acabar com a sua obra. Independente da situação, Jesus sempre trazia uma palavra consoladora, uma palavra acolhedora, mas também uma palavra de alerta, uma palavra que nos chamava para tudo aquilo que nós precisávamos ouvir para não chegarmos em determinados pontos. Quando nós olhamos a desesperança, quando muitas vezes nós nos colocamos em personagem, né, em fomentador da desesperança, o que nós estamos fazendo com o Evangelho do Mestre? Então, essa mensagem, ela nos chama a atenção para isso. Se nós observarmos mais à frente, Emmanuel fala o seguinte: a Terra é a venerável instituição onde encontramos os recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Então, se nós aqui estamos, e nós já estivemos aqui por muitas oportunidades, mas essa oportunidade ela é única, né? Ela não vai se repetir, é a oportunidade que nós temos de nos burilarmos, nos melhorarmos. E quando fala em burilamento, significa que para a pedra se tornar, né, um objeto de valor, é preciso passar pelo buril, é preciso passar pelas dificuldades, né, pelas oportunidades que nos vão fazer compreender todo esse processo. Então, diante de todo esse desafio, que nós possamos olhar pela essa grande oportunidade. Ainda no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta sobre exatamente essa situação similar ao que acontece hoje, né, sobre o flagelo que nos abate, né, multidões, e ele pergunta por que isso acontece, né? Por que Deus permite que isso aconteça? E os benfeitores, né, espirituais vão nos orientar falando que muitas vezes Deus já fez de várias tentativas, já nos deu outras oportunidades e nós desperdiçamos. E esse desperdício, ele acarretou um atraso nesse processo de evolução. E tanto no capítulo que fala da lei de destruição, como no capítulo que fala da lei do progresso, os espíritos vão falar que isso acontece para acelerar o nosso progresso aqui na Terra. O progresso material e o progresso espiritual. O progresso intelectual e o progresso moral. Então, isso que acontece de tempos em tempos é exatamente para acelerar isso,
Se nós observarmos hoje, será que realmente está acontecendo um aceleramento? Olhemos para o nosso dia a dia. Em quanto tempo uma vacina era produzida? Em quanto tempo nós conseguimos ter uma vacina? Não uma, mas várias vacinas, onde a humanidade trabalha com esse intuito. Paramos tudo aquilo que nos estava afligindo e nos impedindo de avançar. Estamos focados agora em uma nova oportunidade. Se nós observarmos o quanto nós crescemos em comunicação, em divulgação, pelas mídias sociais, foi algo sensacional. Ou seja, hoje nós estamos aqui falando, utilizando uma mídia social que já existia, mas que nós não utilizávamos. A quantidade de corações que são agora tocados, né, onde essa mensagem chega, é muito superior ao que nós tínhamos em nossas casas antigamente. Pode ser que nesse momento agora não tenha tantas pessoas conectadas, mas essa mensagem ela vai ficar gravada lá na página da nossa casa, lá no YouTube do Amor e Luz. E quantas pessoas depois irão fazer uma visita, né, pela primeira vez, ou quantos de nós ouvirá novamente essas palestras, essas mensagens que estão disponíveis. Isso nunca havia acontecido anteriormente. Jesus, naquele diálogo com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, quando ela pergunta onde era o correto adorar a Deus, se era em Jerusalém ou se era na Samaria, Jesus, depois desse diálogo, ele fala que chegaria o dia que nós adoraríamos a Deus em espírito e verdade, onde não precisaríamos ter algo físico para adorar a Deus. E o que está acontecendo hoje, neste momento? Nós estamos adorando a Deus em espírito e verdade. Nós não estamos fisicamente na nossa casa, porque a nossa casa está dentro de nós. O Amor e Luz está dentro do meu coração. O Amor e Luz está no nosso coração. Então, ou seja, eu não tenho mais a necessidade do físico, porque o espiritual já foi alcançado. Com certeza, depois de tudo isso passar, esse será um legado para todos aqueles que não puderem estar presentes fisicamente na nossa casa. Irmãos que, por um motivo ou por outro, ou por uma condição de estar em outra localidade, estarão conectados com as nossas palestras, com os nossos estudos, com as nossas atividades. E isso é um avanço, isso é um progresso dentro dessa relação de levar a palavra àqueles que estão ansiosos de ouvi-la. E hoje, quantos estão ansiosos? Quantos corações desesperados? Quantos corações quebrados por causa da perda de entes queridos, por causa da perda de amigos, né? Quantos de nós perdemos, nos separamos de corações que eram muito queridos para todos nós? Quantos de nós sofremos pelo desemprego, né, pela fome, pela miséria que aumenta e que não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel? Então, uma mensagem que transporta as paredes, né, que transporta o físico e chega aos corações pelo computador, pelo celular, muitas vezes por uma mensagem de áudio. Então, isso é a evidência do progresso acelerado que tudo isso está proporcionando. Emmanuel continua e afirma
que milhões de vidas formam o pedestal em que nos erigimos. E alcançando o grande entendimento, cabe-nos auxiliar as vidas iniciantes por nossa vez. Por isso, na plenitude do discernimento, reclamamos uma fé que nos reaqueça a alma e nos soerga a visão, a fim de que a madureza de espírito seja reconhecida por nós como o mais belo e o mais valioso período de nossa romagem no mundo, ensinando-nos a agir sem apego e servir sem recompensa. Então, esses ensinamentos, essa oportunidade, nos proporciona, nessa mensagem que Emmanuel aborda essa forma de entender esse ensinamento, primeiro que nós não estamos sós, né? Ou seja, que nós temos algo a contribuir diante de uma situação como essa que nós passamos, que nós estamos. Porque essa é a oportunidade que nós pedimos a Deus, que pudéssemos fazer algo diferente, que pudéssemos levar o consolo àqueles que sofrem, uma palavra, muitas vezes um rancho, muitas vezes um lanche, muitas vezes um equipamento, né? Algo para a saúde, mas que pudéssemos fazer algo em benefício do outro. Então, essa mensagem diante da Terra é para que nós possamos refletir que nós não estamos aqui de propósito, por acaso. Nós não estamos aqui para reclamarmos da situação daqueles que nos agridem, aqueles que não compreenderam ainda a mensagem de Jesus, a mensagem que ele nos deixou. Quando nós olhamos Estevão, né, sendo apedrejado injustamente por pregar o evangelho do Mestre, e Paulo ali comandando aquela situação, ele olha para todos aqueles, principalmente a Paulo, e perdoa aquela situação. Isso foi o que mais tocou Paulo. Não foi as palavras que ele falava do evangelho, mas foi a forma como ele demonstrou esses ensinamentos. Então, muitas vezes, não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós demonstramos. E nós demonstramos os ensinamentos do Mestre por ações. É o que nós fazemos, é como nós nos comportamos diante daquilo que está ao nosso redor. Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós compartilhamos, né, aproveitando esse momento que nós temos, né, de mídias sociais, onde a informação chega por aí, e muitas vezes nós não temos o mínimo cuidado de verificar se aquilo é verdadeiro ou não, por uma questão de aquilo soar bem ao meu ouvido, de eu achar aquilo dentro daquilo que eu acredito, eu divulgo, sem muito menos checar se aquilo faz sentido ou se aquilo é verdadeiro. E muitas vezes, nesse processo, que às vezes são até irresponsável, né? Eu não estou imaginando o mal que eu estou fazendo àquele outro por disseminar essas mensagens. Será que isso é ouvir o chamamento do bom pastor? A voz do Mestre? Será que esse é o exemplo dos ensinamentos do Cristo que eu já aprendi com as minhas leituras, com as minhas oportunidades de ouvir uma palestra, um ensinamento, de pesquisar dentro de diversas obras? Será que é essa a oportunidade que eu tenho? Emmanuel, então, continua falando o seguinte, nesse momento, sobre o mundo. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Ou seja, essa casa que nós escolhemos, né, que é a Terra,
neste momento, é o que poderia acontecer de melhor para cada um de nós. E como ele fala, isso representa a nossa escola de perfeição. Olhemos para as nossas atitudes, para o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos chegando à perfeição ou nós estamos nos distanciando da perfeição? Nós estamos utilizando esses instrumentos para o nosso crescimento ou nós estamos utilizando esses instrumentos para marcarmos passos? E Emmanuel continua. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Ou seja, aí Emmanuel faz referência à lei de sociedade. Mais uma lei que está lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, somente até aqui, Emmanuel já fez referência à lei de destruição, à lei do progresso e agora à lei da sociedade. Porque viver em sociedade é uma lei divina. Então, viver em sociedade é exatamente exercitar aquilo que Kardec nos deixa como base para a doutrina espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalhar, ser solidário e tolerar os nossos irmãos, porque nós estamos em sociedade. Nós estamos com essa oportunidade de crescimento. E ele continua: não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Ou seja, essa relação com a sociedade, ela depende de cada um de nós. Será que nós estamos, como fala Emmanuel, tornando esse organismo social para engrandecê-lo? Ou será que nós estamos trabalhando em conjunto para destruí-lo? E isso passa pelas nossas ações, como todo ensinamento do Cristo. Será que nós estamos procurando o trabalho de união ou será que nós estamos procurando o trabalho de divisão? Isso Jesus já falava, aliás, antes de Jesus, Esopo já falava, né, do trabalho em conjunto, né, o trabalho junto, sobre o feixe de varas. E Jesus vai falar que a casa dividida, né, é ruína em si mesmo. Nós vamos encontrar Emmanuel falando sobre o feixe de varas também. Ou seja, são ensinamentos que estão aí para nos alertar da necessidade de vivermos em sociedade, de trabalharmos juntos para o engrandecimento social. Porque senão, como Emmanuel fala, o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes, logicamente, se nós engrandecermos a sociedade, ou individualmente miseráveis, se nós ficarmos com essas briguinhas, né, essas picuinhas, essas defesas que não levam a absolutamente nada, a não ser a destruição, a separação e o desperdício da oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de transição, nesse momento do qual Jesus conta conosco, por isso que nós aqui estamos. Então, Jesus nos fala que nós estamos aqui para vivermos entre as suas ovelhas.
mesmo desgarradas, que muitas vezes nós fazemos isso, ele vai nos resgatar e trará para o seu aprisco, trará para junto dele, porque nós fomos criados para chegarmos à perfeição. Mas depende, logicamente, de cada um de nós. Quando Jesus fala, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É necessário nós irmos até Jesus. Ele é o bom pastor. Ele fala que nenhuma ovelha que ele cuida será perdida. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que nós busquemos esse local que Jesus reservou para cada um de nós. A comunidade, continua Emmanuel, julgar-nos-á sempre pela nossa atitude dentro dela, conduzindo-nos ao altar do reconhecimento, ao tribunal da justiça ou à sombra do esquecimento. Como é que nós estamos agindo dentro da nossa sociedade? O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos, ou seja, para nos lembrarmos do que nós estamos aqui nesta terra fazendo. E Emmanuel, então, finaliza dizendo que a terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Ou seja, tudo que acontece na terra está acontecendo nessa família que nós escolhemos para aqui habitarmos. Estamos sob o comando do nosso Pai maior. Então, quando Jesus fala, Pai nosso, ele está dizendo que todos nós fazemos parte dessa grande família que está sob os seus cuidados. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação de sermos perfeitos. Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor, para todos os séculos, proclamou com a realidade irretorquível das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Que fiquemos em paz, que possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre, sobre a grande oportunidade que está em nossas mãos, sobre como nós estamos aproveitando essa oportunidade. Que fiquemos em paz, que fiquemos com Deus, na certeza que Jesus está no leme, que, na verdade, ele nunca deixou de estar. Se ele está no leme, confiemos no seu propósito, na sua direção. Que possamos ouvir a sua voz, a voz desse bom pastor que nos guia, que nos conduz ao melhor caminho. Porque Deus, através do Mestre, através dos seus emissários, tem um único propósito, que nós cheguemos à angelitude. Muito obrigado a todos, muito obrigado por essa oportunidade, que Jesus abençoe a nossa casa de amor e luz, que Jesus abençoe a todos nós que muitas vezes estamos com o coração apertado, muitas vezes estamos aflitos, mas temos a certeza de que irmão Benedito está conosco, que Jesus e os seus obreiros estão conosco, que não estamos sós, que aqueles que já passaram para o plano espiritual estão bem cuidados, que aqueles que estão lá, logo, logo, estarão conosco, nos intuindo, nos ajudando a crescermos também, e que eles, do outro lado, também crescerão nessa parceria entre o mundo físico e o mundo espiritual. Convidamos, então, a todos, neste momento, né, a estarmos unidos em uma só voz, que possamos mentalizar a nossa casa de amor e luz, aquele portão estreito, mas com um grande coração no seu interior.
que possamos adentrar a nossa casa, que possamos sentar naquelas cadeiras, ao redor daquela grande mesa, que possamos subir aquela escada logo na entrada e adentrarmos aquele palco, aquele local onde muitos ensinamentos já presenciamos, muitas curas, muitos esclarecimentos, muitas alegrias, muito amparo. Quantas vezes nós já estivemos naquele local e quantas vezes nós retornaremos para lá. Neste momento, em espírito e verdade. Neste momento, o amor e luz está no nosso lar. Nesse momento, o nosso coração está no amor e luz. O amor e luz está em nosso coração. O amor e luz, como tantas casas, estão na federação. E a federação está no nosso município, está em todos os municípios do nosso estado. E o nosso estado, como outros estados, fazem parte do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que está nesta terra abençoada, proporcionando oportunidade de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que os nossos pensamentos adentrem a todos os lares, conforte os corações que se encontram necessitados de energia, que se encontram necessitados de um amparo. Que essas energias possam fluidificar, multiplicado com as energias dos amigos espirituais e com a energia da nossa mata, dos nossos rios, da nossa localidade, levando o remédio que cura, o remédio que fortalece. E dessa forma, que as nossas águas sejam magnetizadas, que essas energias cheguem até os hospitais, que o passe seja um passe coletivo a todos aqueles que estão no nosso estado e aqueles que estão em outros estados, corações amazonenses que foram para outros estados, que possam receber o nosso coração, as nossas energias, os nossos sentimentos. Que esses trabalhadores abnegados, que cuidam de cada um de nós, sejam amparados pelos médicos, enfermeiros e todos aqueles da área da saúde que estão no plano espiritual, que desceram à terra para acolher, para ajudar a todos nós neste momento. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Mãe Santíssima, e do irmão Benedito, mentor da nossa casa, a gente agradece por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, muito bem. A gente vai dar alguns avisos agora. Vou tentar compartilhar aqui algumas telas para a gente... Só um momentinho antes. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade. Vou compartilhar aqui a tela inteira. Não vou conseguir ver o... Tá aparecendo aí a tela, Edson? Já, Sanderson, boa nova. Ok. Então, os avisos que a gente tem para dar já para essa semana é que na segunda-feira a gente inicia um estudo de obras complementares, começando com o livro Boa Nova, né? É um estudo novo na casa, que a gente vai, aos pouquinhos, melhorando,
O nosso irmão Sadoc vai ser o facilitador, está com muito carinho preparando todo o material, preparando as reflexões, as falas. Então, a gente vai iniciar na segunda-feira, agora, dia 8, e vamos dar continuidade todas as segundas, de 20 às 21 horas. Nessa segunda, a gente já vai trabalhar um pouquinho sobre a introdução da obra, e o nosso irmão Sadoc, ele vai falar para a gente como é que vai ser a condução desse estudo, né? Que provavelmente a gente vai precisar fazer a leitura dos capítulos antes do encontro virtual. Então, os trabalhadores da casa que quiserem maiores informações podem procurar a mim ou o Eric no grupo do Amor e Luz, do WhatsApp, e os irmãos que são aí do mundo virtual, né, que acompanham as nossas palestras, que tiverem interesse, pode mandar mensagem para a gente no direct, no privado, aí pelo Facebook, ou pode procurar o Instagram do Amor e Luz, que também tem as informações, a gente responde as informações. Ou, se quiserem, entrar em contato comigo pelo 99160 6343. Um outro recado é que nós vamos, a partir desse mês, fazer a entrega de cestas básicas para as famílias da área de infância e juventude e algumas outras famílias que nós colaboramos, né? Nesse período da pandemia, a gente conseguiu fazer, durante todos os meses, durante todo o ano de 2020, entrega mais ou menos de 180 cestas. Então, mensalmente a gente entrega 25 cestas para essas famílias. Então, quem quiser ajudar, quem puder colaborar financeiramente com esse trabalho, nesse período em que as pessoas realmente estão precisando muito. Nós vamos postar esse comunicado aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp também. Eu não vou falar todas as informações porque vai demorar um pouquinho. E aí, você pode fazer a transferência por Pix ou na própria conta poupança do Amor e Luz, ou se você desejar de outra forma, entre em contato com a gente. Mas nesse informativo tem todas as informações necessárias. E aí, a próxima semana, nós já estamos agendados com o nosso irmão Arteiro Menezes, da AME, né? Associação Médico Espírita de Manaus, com o tema O Santuário Sublime. Nesse mesmo horário, na sexta-feira, às 20 horas, a gente já tem esse encontro marcado. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para... Voltamos. Edson, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos, e aí até a próxima sexta-feira. E quem for participar do estudo, segunda-feira, estaremos juntos lá pelo Google Meet. Ok? Boa noite. Estaremos juntos. Boa noite para todo mundo, aos nossos amigos e irmãos aqui que mandaram mensagens, que acompanharam a gente aqui na nossa live, nessa transmissão aqui. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite a todos.